Atenção. Pronto, começou a gravação. Aí, boa noite, né? Ou bom dia, ou boa tarde para quem for assistir. Então, o som tá bom aí, gente? Dá para pegar? Então, aqui é um conceito bem básico aqui do contexto da educação, mas é um ponto de vista para tentar facilitar a compreensão aí do problema da escola. Então, aqui o contexto da sala de aula e o professor, sobrecarga e inclusão, né? Então, não consegui terminar completamente. Aí, quem sou eu, né? Luciana Mesquita, né? Eu me formei em telecomunicações no ensino médio técnico federal. Ensino fundamental foi numa escola particular. Fiz letras na UFRJ. Fui bolsista de iniciação científica, em sociolinguística. Pós só foi uma especialização mesmo, glória a Deus. Sou professora concursada em 2 matrículas no estado do Rio de Janeiro. Fui coordenadora sindical do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, trata da educação básica, no município de Belfor Roxo, entre 2015 e 2018. Era um colegiado, tá? Eu fiz vários cursos na área de edição e produção de fotografia e vídeo, cursos curtos, né? Líder do movimento social, que agora é chamado Asa Escudo. Atualmente trabalho como agente de leitura, sou readaptada, né? Saí da sala de aula da escola pública e tenho um canal no YouTube modesto, um site modesto, é isso aí. Né? Colaboro com a Arpia, com FENAPAZ e tem uma tarjazinha aqui, vou ocultar. O Instituto Teresa Tosta. Muito bem. A formação básica do professor, tá? Atuar como professor no ensino infantil, no ensino fundamental do 1º ao 5º ano, é necessário ter formação técnica durante o ensino médio ou depois dele, né? No caso, o famoso curso normal. Graduação em pedagogia, tá certo? Formação de nível superior em graduação que permita associar com licenciatura. No ensino fundamental do 6º ao 9º ano, idem, porém, preferencialmente os editais pedem formação de nível superior via licenciatura. Né? Então, a pessoa faz matemática, geografia, história e faz uma licenciatura. Aí vem a formação continuada, né? Curso de extensão e pós-graduação, com especializações, mestrado e doutorado, vem capacitações em rede, relacionadas com práticas pedagógicas, com a BNCC, com letramento digital e com competências socioemocionais. Iniciativas públicas são as trilhas formativas oferecidas pelo Ministério da Educação, por meio do portal Formação do MEC. Formação em serviço ou autoformação. Formação em serviço, prática diária em capacitações, oficinas e momentos de planejamento coletivo dentro da própria instituição de ensino. E autoformação, iniciativa individual do educador para ler livros, pesquisar metodologias ativas e acompanhar debates educacionais. Então, função da educação. Artigo 22 da LDB. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para proteger no trabalho, para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Tudo bem? Aí incluir um parágrafo. São objetivos princípios da educação básica, a alfabetização plena e a formação de leitores como requisitos essenciais para cumprimento das finalidades constantes no caput. Ou seja,
A educação é feita para fornecer meios. E quais são esses meios principais? A alfabetização, né? Sem a qual você não pode formar leitores, pelo menos de texto escrito, né? Claro que você pode falar que lê alguém na leitura de mundo, né? Na leitura de mundo você vai ter alguém falando, vai assistir um filme, vai compreender, né? Não precisaria necessariamente um texto escrito. A importância da alfabetização e da leitura. O que é a alfabetização? A alfabetização é o processo de ensino e aprendizagem para adquirir a habilidade de ler, decodificar e escrever, codificar textos em um código linguístico ou língua. Então, a alfabetização vai trazer ao falante, né, que até pode ter a habilidade de compreender textos falados, vídeos com muita habilidade, né, vai dar a habilidade de ler textos escritos, certo? O conteúdo da alfabetização é o código linguístico, com suas palavras e suas regras de uso. Níveis de alfabetização. A alfabetização funcional é o processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita para fins específicos, para a realização de tarefas cotidianas, do âmbito profissional e da convivência comunitária. Os indivíduos chamados analfabetos funcionais são aqueles que juntam dois grupos. Nível 1, analfabeto, o indivíduo não consegue ler ou escrever frases simples. No máximo, reconhece algumas palavras familiares ou números isolados, como preços ou números de telefone, mas não decodifica o sentido de um texto. Nível 2, rudimentar. Consegue ler palavras e frases curtas, mas tem enorme dificuldade para compreender textos mais longos. O indivíduo consegue extrair informações pontuais, mas é incapaz de interpretar e relacionar ideias. Certo? Fonte do INAR. Muito bem. Níveis de alfabetização. A população brasileira, por níveis de alfabetismo funcional, está com 29% de analfabetos funcionais. Só que essa pesquisa é feita entre 15 e 64 anos, certo? No Brasil, segundo a edição mais recente da pesquisa, de 2024, quase 30% dos brasileiros e brasileiras entre 15 e 64 anos ainda enfrentam analfabetismo funcional, embora saibam ler e escrever, têm dificuldade para aplicar essas habilidades em tarefas simples, como interpretar ou produzir um texto, fazer cálculos ou utilizar ferramentas digitais. Então, por aí, né, a gente entende que é mais ou menos 30% de analfabetos funcionais que a escola estaria formando. Se eu considerar que o percentual de pessoas escolarizadas é quase a totalidade, né? Mas eu não tenho esse dado para apresentar. Analfabetismo funcional no ensino fundamental. O termo analfabeto funcional é mais utilizado para jovens e adultos, atingindo 29% da população brasileira, certo? Mas quando está abaixo de 15 anos, né, é diferente. Para avaliar o desempenho escolar de alunos abaixo de 15 anos de idade, o Ministério da Educação utiliza o SAEB, tá, classificando os alunos em níveis de proficiência, onde níveis abaixo do básico indicam competências insuficientes em leitura e matemática. Tanto que tem as provas do SAEB na escola para o nono e sexto ano, né? Eu acho que para o primeiro segmento é para o segundo ano, tá? Acho que é isso mesmo. Os dados mais recentes do SAEB revelam que cerca de 40% a 45% dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental, sexto ao nono ano, apresentam aprendizado inadequado ou insuficiente em língua portuguesa. Então,
eles vão avaliar a compreensão de texto, né? Então, a gente pode chutar aí que é de cerca de 40% a 45% de analfabetismo funcional. O QEDU, Portal Público com Dados da Educação Brasileira, também foi atualizado com dados do SAEB, referentes ao segundo ano do ensino fundamental, então a prova é no segundo ano, né? Eles indicam que 49% dos estudantes da rede pública estão alfabetizados, tá? Então aqui já é uma avaliação que eles apresentam. É uma conclusão, né? Enquanto que na rede privada esse índice chega a 77%. Né? Logo, 51% dos alunos do segundo ano, né, do ensino fundamental não está alfabetizado. Certo? Muito bem. Considerando que a escola particular vai direto para o método fônico, né? Então é isso. Analfabetismo funcional no ensino médio. Os resultados evidenciam, entre outros aspectos, a dificuldade persistente do Brasil em ensinar matemática. Em 2023, no nono ano, o percentual de estudantes com aprendizado adequado na disciplina ficou em 16%. Em 2019, era 18%. E em 2021, 15%. Já no terceiro ano do ensino médio, manteve 5%, o mesmo índice crítico de 2021. Vamos lá, acho que está meio... Na aba Aprendizado, o QEDU também apresenta a distribuição dos estudantes nos 4 níveis de proficiência: insuficiente básico, proficiente e avançado, lembrando que o adequado corresponde à soma de proficiente e avançado. Destaca-se o fato de que, no último ano da educação básica, 59% dos estudantes brasileiros estão no nível mais baixo, estão no nível mais baixo da escala, o insuficiente. Em matemática, em língua portuguesa, são 33%. Tá? Ok. No Brasil, cerca de 12% das pessoas que chegaram ou concluíram o ensino superior são consideradas analfabetas funcionais. Isso significa que, embora possuam diploma, enfrentam dificuldades severas para interpretar textos mais complexos, redigir com clareza e realizar as operações matemáticas avançadas, ou seja, 1 a cada 8 alunos. Então, diferenças, né? Qual é a principal diferença entre alfabetização, literacia e letramento? A alfabetização é o processo de ensino-aprendizagem para adquirir a habilidade de ler, escrever textos, ok? Uma pessoa que sabe ler e escrever, o básico é considerado alfabetizado, mas corre o risco de se tornar um analfabeto funcional. Uma pessoa com literacia sabe desenvolver sua leitura e escrita a níveis mais profundos, com maior capacidade de compreender, capaz de interpretar, criticar, ressignificar e produzir conhecimento, por meio da escrita ou produção de texto. Já uma pessoa letrada sabe usar a leitura e a escrita de acordo com as demandas sociais. Quando o aluno é capaz de entender um texto, interpretar uma história, falar com clareza e se expressar de forma eficaz por meio das palavras empregadas por ele, torna-se então indivíduo com literacia e letrado. Certo, o brasileiro não tem hábito de leitura, e tem a questão da pesquisa, né? Pesquisa peer, internacional, meu inglês não é bom assim, né? Peer. É baseada em avaliações com crianças do 4º ano, 9 anos de idade, do ensino fundamental em 57 países. Segundo o artigo publicado na revista virtual Poder 360, o Brasil está no lugar 52, no ranking internacional de habilidade de leitura de crianças. Foi no ano de 2021 esse dado. Na pesquisa PISA,
o desempenho de estudantes entre 15 e 16 anos de mais de 70 países mostrou que 50% dos estudantes brasileiros não têm o nível básico em leitura, certo? Né? Aí vai ter a pesquisa do ProLivro, tá? Então, a média de livros lidos por ano, no último ano da entrevista, considerando todos os entrevistados para a amostra de entrevista de 2019, já tem uma pesquisa mais atual, mas eu não peguei o dado, né? 4,95 livros lidos no todo, inteiros em parte, 2,55 livros lidos em parte e 2,41 livros inteiros, né, ao ano. De quem é a culpa? A culpa é do professor? Certo? A primeira pergunta para compreender a causa que deveria se fazer é: qual é o principal sintoma do problema da baixa qualidade de educação? Os altos índices de analfabetos funcionais no sistema educacional, certo? Então, quem são eles? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Muito bem. Aqui está um pouquinho pulado, porque estava preparando a apresentação. Quem estão, né, entre os alunos com analfabetismo funcional? Alunos típicos ou normais, sem laudo médico, tá? Alunos atípicos, com laudo médico, certo? Porque eu só vou dizer que o aluno é atípico se ele tiver laudo médico. Assim trata a escola, certo? Os dados mais recentes do SAEB, aí eu vou repetir os dados, né? É que a gente tem aí em torno de 50%, certo? Então, a gente não tem estatística, eu não sei se alguém já fez a estatística, desses 50%, quantos são típicos e normais e atípicos. Os atípicos são menos, certo? Mas eu não tenho essa estatística, eu teria que levantar. Muito bem, aqui é a parte que me interessa. Então, a gente tem a seguinte distribuição, né? Tempo mínimo obrigatório, idade e série curso. Tudo bem? Então, tá lá, creche, berçário, né, educação infantil, que vai pegar até os 5 anos de idade, aí vem ensino fundamental nos finais, até 10 anos de idade, ensino fundamental, do sexto ao nono ano, vai pegar dos 11 aos 14 anos, ensino médio, certo? O abençoado vai até os 17 anos no ensino médio. Muito bem. Uma parte é educação pública municipal, né, que até o quinto ano é responsabilidade da educação pública municipal, e a outra, a partir do sexto ano do ensino fundamental, a responsabilidade, a gerência geral, né, da educação é do Estado, né? É do Estado. Né? Claro que vai ter escolas particulares que vão estar debaixo da coordenação do Estado. Muito bem. Agora, que são elas? Na primeira fase aí, até os 3 anos, que é a fase de creche, a criança realiza atividades lúdicas, pode ter acesso ao alfabeto, mas não deveria ter alfabetização formal, mesmo ludicamente. Eu não sei como é que são as brincadeiras, que eu não sou da educação infantil, mas eu acho que deveria se perguntar para uma professora de educação infantil se as atividades têm pelo menos se envolve raciocínio lógico, né? Mais ou menos, né?
Vamos lá, que ficou aqui fora. A criança, já, agora, a partir dos 4 anos de idade, a criança já pode ter acesso ao alfabeto, ela pode visualizar as letras, fazer distinção entre letras e desenhos, e fazer o reconhecimento das letras que compõem o próprio nome. Pode juntar as primeiras sílabas. Mas a recomendação é que não se alfabetize ela realmente, nessa fase. Só que a gente tem muitos dados de pais que conseguem alfabetizar as crianças, a criança completamente com 4 anos e com 5 aninhos. Né? E algumas escolas particulares conseguem também. Tá? Mas a escola pública, ela praticamente engessa dentro desse programa aí de alfabetização. Então, a criança já pode ser alfabetizada. Então, a partir dos 6 aninhos, certo? Ela já pode ter acesso às regras de alfabetização, porém, a longo prazo e do jeito dela, tentando adivinhar as regras, deduzindo por ela própria essas regras. Isso na alfabetização global, certo? Que é o que domina a educação pública. Atividade que exercita o lado da emoção do cérebro e não da lógica. Aí vem minha pergunta, né? Será que desde as atividades lúdicas, essa criança ela não está sendo exposta a atividades lógicas? Tá? Então, tá. Aí, vamos lá. Aí, qual é o grande problema? O aluno chega no 6º ano, alunos analfabetos, a gente tem um percentual aí de 50%, eles estão chegando como analfabetos funcionais. 50%, certo? Alunos analfabetos funcionais não conseguem acompanhar a leitura dos textos. Eles vão silabando. Tá? Então, a gente não tem o dado de quantos % desses analfabetos funcionais, quantos são típicos e quantos atípicos. Né? Então, vamos lá. Muito bem. Aí, no final da história, aquele negócio, né? Dos que entram na faculdade, a gente vai ter um abandono no ensino médio de cerca de 40% de alunos. Eles vão abandonar por vários motivos, e um dos motivos é a dificuldade de acompanhar a aula. Né? Eu acredito assim. Tem a questão do trabalho, os problemas de casa, gravidez, mas quando você está motivado a estudar, porque consegue acompanhar, tá? O que o professor está dando, você vai enfrentar a gravidez e estudar. Você vai enfrentar o trabalho e vai estudar. Entendeu? Você vai ter os seus problemas em casa, mas você vai estudar, porque você consegue acompanhar. Mas quando você não consegue acompanhar o estudo, né? E você está enfrentando problema, eu acho que é a falência completa. Entendeu? Então, eu acho que não conseguir acompanhar os estudos é um efeito dominó. Se criar qualquer outro problema junto, esse abençoado acaba abandonando realmente. Então, eu acho que é um fator determinante a motivação, ou seja, a desmotivação, o baixa autoestima, né, no aprendizado. Então, eu acho que isso é determinante. Para aglomerando os outros problemas, eu tenho essa percepção, entendeu? Ah, tá, queria voltar aqui. Essa linha aqui que eu botei, essa roxa, tá aqui, tudo bem? Aqui bem no centro, que pega dos 6 anos de idade aos 10, a roxinha mais, e a roxa bem escura, e essa rosa aqui. Ó, essa aqui, ó, de 5 a 7 anos, essa principal, perdão, essa daqui, essa mais escura aqui. Aqui, pelo que eu andei lendo,
de neurociência, bem elementar, é a faixa etária de maior plasticidade desta criança, tá? Então, para mim, é um atentado, meu comentário, né? É um atentado com essa criança, empurrar ela para ser alfabetizada depois dessa faixa etária, certo? Se ela aqui tem alguma motivação, a partir daqui ela começa a ser desmotivada. No sexto ano, as turmas são lotadas. Aos pouquinhos ela vai esvaziando, tá certo? Então, quando chega no ensino médio, é o abandono de praticamente quase toda a turma, 40%, tá? Então, só para comentar aqui. A importância da alfabetização. Isso é básico, né? A alfabetização é a porta de entrada para o desenvolvimento das habilidades de leitura e produção de texto. Quanto mais cedo a criança domina o conhecimento do alfabeto, mais cedo essa criança vai começar a ler. Eu, como agente de leitura, os alunos mais leitores, quando eu pergunto para eles, quando que vocês foram alfabetizados? A resposta é 4, 5, 6 aninhos, não passa de 7 aninhos, certo? Hoje eu tive a oportunidade de pegar 2 alunos, não são atípicos, semi-analfabetos, um com 17 anos no sexto ano, certo? A outra parte está na idade, está com 13 anos no sexto ano, silabando, não conhecem todas as letras, tá? E perguntei para eles, quando que vocês foram alfabetizados? Como é que ele falou? Quando estava com 9 anos, professora. Você tinha 9 anos? 9 anos. Não, perdão. 11 anos foi o que ele disse para mim. O 17 anos, o que tinha 17 anos, disse que ele foi alfabetizado quando tinha 11 anos. Agora, onde ele estava com 11 anos aí, eu não sei. Entendeu? Com certeza ele ficou sendo repetido entre quarto, quinto, né? Mas com 11 anos ele se sentiu alfabetizado. Quanto mais cedo uma criança começa a ler, ela terá mais possibilidade de desenvolver maior habilidade de leitura e desenvolver maior habilidade de produção de textos, e essa impressão que eu tenho é a minha rala estatística das minhas entrevistas com meus alunos. Isso deveria ser questionado, perguntado, alguém deveria fazer pesquisa nesse sentido. Tá? Então, aí aqui eu vou pular, né? Que aqui é bom. Os benefícios da leitura, pula também. Bom, essa aqui é uma pesquisa cadê aqui do Instituto ProLivre, tá? Eu só não tenho a última pesquisa deles. Aqui você vai ver o quê? Dificuldades para ler. Não tem paciência para ler. Aí você vai ter dados de 2019, 2011, 2015, 2007. Tá certo? Então, 2007, esse é o de baixo aqui. Então, você vai ver que 2007 para 2019 vai aumentar a compreensão que não tem paciência para ler. Lembrando que, conforme avança esses anos, vai ter maior escolaridade, mais crianças sendo alfabetizadas. Porém, elas vão demonstrar maior dificuldade, pelo menos é essa a impressão que eu tenho aqui, certo? Ó, lê muito devagar, então, tá? Tem problemas de visão ou outras limitações físicas. Deixa eu explicar. Fizeram mais de uma pergunta, então, uma pergunta não exclui a outra, certo? Eles deram mais de uma resposta, tá? Tem problemas de visão e outras limitações físicas que dificultam a leitura.
aumenta, certo? Perceba que está aumentando. Não tem concentração suficiente, perceba que também está aumentando. Não compreende a maior parte do que lê, também aumenta. Não tem dificuldade nenhuma. São poucos, né? Que diz que não. 33, 43, 48. Não sabe ler, você vê que diminui, então eles conseguem ler alguma coisa, né? Muito bem. Aí, o que é que eu fiz? Eu fiz um outro gráfico pegando os mesmos dados, tá? Por exemplo, amostra de 2007, 2011, 2015, 2019. Não tem dificuldade nenhuma para ler. 48% das respostas. Lembrando que eles puderam responder mais de uma, certo? 43, 33, 33. Então, mais ou menos diminui, né? Estão sendo escolarizados. Não sabe ou não respondeu, ok. Agora, não sabe ler. Tem dificuldade total ou parcial. 15%, 9%, 10%, 4%. Declararam alguma dificuldade de leitura, física ou cognitiva. Eu juntei tudo. 37%, 48%, 57%, 62%. Aumenta. Tá? O que eu entendo disso? Aumenta a escolaridade, aumenta a alfabetização, porém, aumenta a dificuldade de leitura. Tá? A percepção que eles têm dificuldade de ler. Eu acho que é aí que a gente vai encaixar o analfabetismo funcional. Né? Aí aqui só o detalhamento da mesma tabela, na primeira tabela que eu mostrei, né? Não tem paciência para ler, não tem concentração suficiente para ler, não compreende a maior parte do que lê muito devagar. Certo? Muito bem. Então, lá. O que interfere no empenho do professor? Então, assim, antes de... minha compreensão, o que é que eu concluo disso aqui? Ora, isso aqui para mim é efeito, claro, do método global de alfabetização. Certo? A criança está sendo alfabetizada, porém ela está aumentando a dificuldade dela de compreender o que ela lê. Aqui fica claro que não tem paciência para ler. Para mim, isso está relacionado com foco de atenção, que está debilitado em função da alfabetização global. Minha compreensão de leiga, não sou da área da neurociência, certo? Não tem concentração suficiente para ler, para mim também está relacionado com foco de atenção, né? Não compreende a maior parte do que lê, o método global não ajuda na sistematização das regras, portanto, para mim isso aí é feito e consequência do método global da precarização da alfabetização, certo? O que interfere no empenho do professor? Então, antes de passar para essa parte, eu penso que com essa estatística eu consigo provar o quê? Que é o método que está dando problema. Porque o próprio ProLivro está me mostrando isso. Entendeu? É o método que está dando problema. O professor está dando aquele método, na faculdade apresentaram aquele método para ele, certo? Quem está escapando disso são as escolas particulares. Ou seja, o gestor público ele está precarizando aquilo que o professor da escola pública está fazendo. É uma ordem de cima. Entende? A gente tem casos de professores, assim, no estado do Rio de Janeiro, o método é global, mas se o professor quiser dar um método fônico, ele pode dar o jeitinho dele e dá. Mas eu sei de professores de municípios de São Paulo que, se derem o método fônico, eles são punidos. Certo? Então, aí o gestor público está interferindo na educação infantil e na educação dos anos iniciais do ensino fundamental. Certo? E o professor está seguindo as diretrizes.
E vai ter um efeito dominó, né? Porque esse aluno, cachorro, esse aluno mal alfabetizado é o aluno que vai chegar no sexto, sétimo, oitavo e nono ano, e o professor que está ali não vai alfabetizar ele, ele vai dar a aula dele como ele tem que dar aula de geografia, de história, de matemática, entendeu? E ele vai ter que se deparar com um aluno deficiente em leitura, né? Um aluno que vai ter dificuldade de compreender o texto dele. Além de ter ali um aluno com dificuldade de foco de atenção, porque na própria leitura ali nos dados, para mim, está demonstrando a dificuldade de ler desse aluno, né? Então, a dificuldade de permanecer lendo desse aluno. Interferência no desempenho do professor. A quantidade, agora o professor, o que atrapalha esse professor? Que já pega o aluno com dificuldade ali, né? Quantidade de aluno em sala e alunos atípicos. Bom, deixa eu fazer uma de todos os problemas que eu acabei não colocando aí, de todos os problemas, do desempenho do professor, é o próprio nível de alfabetização do aluno que vai também limitar o desempenho do professor, porque o professor ele vai ter que recuar em alguns conteúdos em função do tipo de turma e do atraso da turma, vamos dizer assim, né, da dificuldade do aluno que ele tem, tá certo? Gente, cachorro está latindo porque a minha casa é de esquina, tá? Então, a dificuldade de leitura do aluno limita o desempenho do professor. O professor não pode dar além do que o aluno suporta. Essa é a primeira coisa que as pessoas precisam entender. Entendeu? O professor não pode dar além do que o aluno suporta em termos de aprendizagem. Então, o professor já fica limitado a partir daí. Tá certo? Quais são as outras interferências no desempenho do professor em relação a promover melhor qualidade de ensino e aprendizagem em sala de aula? Quantidade de alunos em sala e os alunos atípicos, né? Quantidade de alunos em sala. Eita, gente, tá. Tem alguém perto do muro aí. Tá atrapalhando, tá muito alto o latido do cachorro? Tá muito alto? Essa é a hora do corte. É fazer um corte aqui. Ai, deixa eu ver. Dá para te ouvir, Luciana, pode continuar. Dá para ouvir? Então, vamos lá. Então, quantidade de aluno em sala. Tá? Quando você tem muito aluno em sala, você vai ter uma sobrecarga de trabalho, porque todo bimestre ou trimestre, se tiver dividido em 3 trimestres o ano, ou de 4 trimestres o ano, o professor tem que fazer a correção de prova. Tá? Então, você aumenta o nível de trabalho. É muita prova para corrigir. Lembrando que são 3 instrumentos. Né? Eita! Agora tá bom mesmo o negócio, né? Titi, vem cá, filha, vem cá. Vem com a mãe. Então, você tem trabalho, teste, prova por cada aluno e tem a recuperação. Se o aluno foi bem no trabalho, tem direito a um outro trabalho. Se o aluno foi bem na recuperação, no teste, tem direito a um outro teste. Se ele não foi bem na prova, tem direito a outra prova. Então, se todo mundo for muito mal em tudo, o professor vai ter que fazer para o aluno vai ter que corrigir 6 atividades por aluno. Entendeu? Então, o professor nunca quer que o aluno vá mal, né? Ele quer que ele acerte alguma coisa, que é para poder já na primeira né, dispensar, não ter tanta gente reprovada para corrigir. Então, já é vamos dizer assim, o incentivo para aprovar o aluno já começa daí. Entendeu? A quantidade de carga de prova para corrigir já é um incentivo para você aprovar o aluno.
Tá? Então, quem fala de aprovação automática, ela já é induzida pela quantidade de alunos em sala de aula. Tá? O aluno atípico, ele só vai ser uma sobrecarga se ele for tipo autista nível 3, que surta em sala, né? Por exemplo, bate cabeça na parede, bate nos outros. Então, como é que isso é resolvido? O atípico, normalmente, que tem esse tipo de problema, ele tem que ter um acompanhante. Se ele não tiver acompanhante, suponha, ele matriculou, é o direito dele, não tem acompanhante, matriculou. Aí ele deu uma surtada, não tem acompanhante, certo? Tirou de sala, chamou pai e mãe, mandou para casa. Não tem equipe para cuidar dele, certo? Não é um instituto especializado que vai ter um médico, que o pai e a mãe podem ficar tranquilos no trabalho, entendeu? Não existe isso. Não tem equipe para isso na escola. No máximo, se tiver uma equipe pedagógica, psicopedagógica, um articulador pedagógico de inclusão, que não vai resolver o surto dele, vai ter que mandar para casa. Certo? Nessa brincadeira, o professor parou a aula, desceu, chamou alguém do corredor, tem que ter alguém do corredor para ficar olhando a turma, desceu com o aluno, levou para a sala da direção, né? Chamou o pai e mãe. Se a coisa for muito crítica, o professor tem que ficar ali. Se for algo já corriqueiro, o professor encaminha o aluno para a direção chama pai e mãe, certo? E ele volta para a sala de aula dele. Nessa brincadeira, os alunos ficaram um tempo sem aula, tá certo? Então, com certeza, isso vai interferir no trabalho do professor. Titi, filha, vem cá. O dilema da aprovação e reprovação, né? Por exemplo, está lá o conselho de classe, né? E qual é o maior dilema, certo? É a quantidade de alunos em sala. Vou explicar. Está lá o conselho de classe, o diretor faz a reunião e fala assim: meus queridos, presta atenção. Se não tiver tantos por cento de aprovação, nós vamos ficar com baixo número de alunos por sala de aula. E se a gente ficar com uma quantidade muito baixa, tem que otimizar as turmas. Nós somos obrigados a otimizar a turma. Não pode ficar 20 alunos numa turma, ou 10 alunos numa turma, 10 na outra. A gente vai ter que juntar as turmas. E se nós formos juntar as turmas, a escola vai ter que dispensar professor. E o professor vai ter que procurar outra escola. Na hora de dispensar, nós vamos ter que dispensar os professores mais novos. Aí, né, eu acho que a escola particular tem esse dilema também. Eu suponho que tem esse dilema também. A escola pública, graças a Deus, se o professor é concursado, não é contratado, ele vai procurar na rede outra escola. Mas isso já é um estresse, entendeu? Você está trabalhando perto de casa, vai procurar outra escola, talvez você vá para uma outra escola no Hong Kong do Judas, certo? Então, esse é outro incentivo para o professor aprovar o abençoado. Entendeu? Você já tem incentivo da quantidade de trabalho, o incentivo de a otimização de turmas, tá? Então, a galera está reunida ali no conselho de classe, e aí, quem que a gente aprova? Aí os professores vão olhar ali, quem está com, né, menos problema, e avança o abençoado para a sala seguinte, vai com Deus, certo? Vamos para a próxima. O sistema, o gestor acima do professor está provocando isso, com as suas diretrizes, entendeu? Ele determinou. Se ficar com menos de 20, menos de 15 alunos, vai otimizar as turmas. Certo? Aí o que faz a equipe? Aprova abençoado. Vamos embora. Eita. Interferência no desempenho do professor. Gestão, atividades extras, tá?
a sua função de professor, lançamento de notas, vou falar sobre isso, e o dilema do um terço de planejamento e outras decisões. Gestão. E as atividades todas relacionadas com a gestão. Pode ser, no caso de uma rede pública, né, estadual, você tem a escola, e essas escolas fazem parte de uma coordenadoria regional, e as coordenadorias estão debaixo da Secretaria de Educação do Estado, certo? Então, aí vem uma ordem lá da secretaria, manda para as coordenadorias, e as coordenadorias obedecem e repassam a ordem para as escolas. Tá? Normalmente essas ordens podem vir do secretário, né? Ou pode ser uma ordem da ALERJ, da Assembleia Legislativa. Junta lá os parlamentares e querem fazer uma economia, qualquer coisa parecida, tal, aí manda uma diretriz, uma lei, a secretaria faz umas portarias, acho que é mais ou menos assim que funciona, né? E aí vem as diretrizes, né? Algumas diretrizes não fazem sentido, mas aquele negócio. Algumas coisas são maleáveis, outras não. O que não é maleável, se o professor não obedecer, ele é punido, certo? Tem toda uma série de punição que pode acarretar até na demissão dele, só que tem uma sequência, né? Então, o concursado pode apanhar com essas séries de punições. Antes de ir para a punição, vai para o processo administrativo, né? E muitos desses processos administrativos são punições difamatórias, né? Eu vou entrar no mérito aí também. Vamos lá. Então, a gestão. Atividades extras, né? A função do professor. Eu vou falar do lançamento de notas. O professor, ele tem o diário dele, certo? Ali ele lança as notas no diário. Então, antigamente, o secretário pegava essas notas e lançava no sistema. Então, tinha alguém que fazia essa atividade de lançar a nota no sistema. Não é a função do professor ficar lançando nota no sistema. Não era, certo? Mas aí os parlamentares se juntaram e falaram assim, vai passar a ser função do professor. Vou dar um exemplo. Quando eu estava fazendo a pós, né, na especialização, tinha uma professora que tinha uma função administrativa, ela era professora, e tinha uma função administrativa da especialização. E as outras eram professores sem função administrativa. A que tinha função administrativa pegava as notas das outras e lançava, mas ela ganhava um adicional por isso. Isso se chama valorização. Eu valorizo o seu trabalho, não menosprezo o seu trabalho. Eu vou te dar uma sobrecarga, você faz se quiser, mas eu vou te pagar por isso. Certo? Isso se chama valorização. Então, quando começou o lançamento de notas pelo professor, não era a função dele. Aí chega um grupo de parlamentares e fala assim, como é que a gente vai resolver esse dilema? Não temos pessoal, não temos secretário, não queremos contratar, o Estado está em falência por causa da roubalheira, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar essa função para o professor. Teve algum adicional? Não teve. Então, o professor faz o trabalho de lançar a nota no diário e depois ele ainda lança a nota no sistema. Aí começou uma discussão, pô, a gente está lançando a nota 2 vezes. Aí o pessoal fala assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou lançar no sistema, quando for no final do mês que eu tiver que lançar o somatório, eu lanço no sistema, imprimo e pego e colo. Pode ser assim, diretor? Diretor liga, coordenação, pode ser assim, pode, resolvido um dilema. Entendeu? Então vai. E o lançamento de notas vai fazer onde? Quando? Porque era o secretário que fazia, certo? O lançamento de notas vai fazer quando? E aí? Onde que o professor vai encaixar o lançamento de notas? Né? Eu queria ser muito certinho, fazia fora do meu horário de trabalho, nem usava o terço do planejamento, né? Aí entra o planejamento. O terço de planejamento é para planejar a aula, né? De repente fazer uma questão de atividade, certo?
Mas e o lançamento de notas, eu boto onde? Fora o meu horário de trabalho? Dentro do tempo de planejamento? Ou dentro da sala de aula? Sabe o que os professores começaram a fazer? Acabou, está dando a prova, já está pegando o resultado, corrigindo em sala de aula, aluno, pode conversar, beleza? Vou fazer meu lançamento de notas. Diretor, tem algum problema? Não, senhor, vocês estão no direito de vocês. Aí os 200 dias letivos de aula, que não pode mencionar que tem semana de prova, porque semana de prova você tira um tempo, você bota um grupo de alunos fazendo prova antes do recreio, dispensa eles, aí eles vão ficar sem aula. Não pode mencionar que tem semana de prova, professor. Não existe semana de prova, a semana de prova existe, sempre existiu. Mas a hipocrisia, você tem uma hipocrisia que você não quer falar que está subtraindo o tempo, certo? Mas e o tempo que você está subtraindo lançando as notas dentro da sala de aula? O professor pode fazer. É nesse horário mesmo que não tem outro horário para fazer, porque o diretor é um professor, entendeu? Coordenadoria, diretores, gestores acima dos professores. Quem decidiu não foi a LERJ? Galera, pode fazer. Certo? Então, já estou subtraindo o tempo do professor com a interação com o aluno. O professor vai fazer dentro da sala de aula. Ué, ele vai fazer fora do tempo de trabalho dele? Não pode. Não é isso? É isso. E um texto de planejamento. Eu sei que um tempo atrás, não sei agora, mas eu suponho que sim, muitas escolas particulares não estavam fazendo valer um texto de planejamento, né? Bom, então, alguns, não sei se isso já está resolvido para algumas escolas particulares, mas os professores nas escolas particulares não estavam tendo esse tempo a mais para o planejamento. Mas muito bem. Então, agora vamos lá. O modo de tratamento. E lembrando o seguinte: alguns professores gastam mais tempo, não exatamente um terço, e outros gastam menos. Então, vai depender de professor para professor. Então, é uma média que eles fazem. O modo de tratamento da disciplina do aluno. Da indisciplina do aluno, certo? Então, o que acontece? O aluno está indisciplinado, né? Aí você tira de sala, manda para a diretora. A diretora está ocupada, a diretora-geral está ocupada. Ela tem que parar o que ela está fazendo na parte administrativa para atender aquele aluno. A diretora adjunta também está ocupada. Está todo mundo sobrecarregado. Então, normalmente, essa função fica nas mãos do coordenador pedagógico ou da diretora adjunta. Se tiver coordenador pedagógico, não tiver, fica tudo em cima do diretor adjunto. Eles dividem entre si. Se for um caso mais grave, vai para o diretor-geral. Mas, normalmente, o diretor chama o professor e fala assim, professor tal, vamos melhorar esse domínio de turma, né? Só traga o aluno para mim se você não conseguir resolver o problema. Certo? Muito bem. Então, o professor vai segurar o aluno o máximo que ele puder. Então, o aluno xingou, ele vai chamar atenção. O aluno insultou o professor. Né? Dependendo do insulto, para a aula toda, porque senão você vai perder sua moral, desce com aquele abençoado. Certo? Desce com o abençoado. O que pode acontecer? Turmas muito indisciplinadas, tem professor que abandona a turma. Abandona mesmo. Certo? Pelo menos na escola pública dá para fazer isso, né? Coitado do professor de escola particular. Ele abandona a turma, vou na coordenadoria, não tenho condições, vai para uma outra escola. Né? É a saúde emocional dele, né? E na escola particular, né? Como é que fica? Você tem vídeos que chega a mãe, vai insultar, né? Tem mãe que entra na sala do professor, o que se faz é não deixar pai e mãe subir quando o professor está dando aula, para justamente evitar esse tipo de embate, certo? Então, o que é que faz o professor? Tem que engolir seco aquele negócio, né? Ele vai engolir a seco, né? Vai ali se segurar, tentar falar com calma, porque se o professor levantar a voz, mandar um palavrão junto, né? Primeira coisa que se faz é a diretora tem que falar com ele porque não pode, tem que fazer o registro, que já é uma humilhação,
entendeu? Faz o registro, né? E dependendo do caso, convida o professor para sair, porque já aconteceu, né? Já acontece o professor perder a paciência né? Tinha um professor negro, né? Que estava de física, ensinando duro, né? Novo, e duro com a turma, né? E o aluno veio para cima, né? Xingando tal. E o professor pegou uma cadeira para se defender do aluno, né? A sorte dele que ele é concursado, ele foi para outra escola. Se é numa escola particular, ele está demitido. Ou pode sofrer um processo administrativo numa escola pública, certo? Então, certo. Vamos lá. Assédio moral. Pode vir da parte do aluno, certo? O aluno sabe que não pode pegar o celular, faz questão de pegar, faz questão de insultar o professor ali, né? A pessoa pediu 2, 3 vezes, ele coloca de novo o celular. O que alguns professores fazem? Faz vista grossa. Entendeu? Quer pegar, pega. Outros não. Né? Aí o que não faz vista grossa, vai ter o embate, vai descer com o aluno, certo? Do gestor, certo? O gestor da escola, ele vai acatar diretrizes. Se a diretriz for insana, esse diretor ele pode conversar de forma mais maleável, né? Entrar em negociação com a equipe dos professores, mas pode ter gestor que ele é tipo assim, eu estou te mandando, você obedece. E se você questionar, você pode ser perseguido por aquele diretor. Certo? Ele pode fazer alguns boicotes com você, como, por exemplo, você mandar o aluno para ele e o aluno voltar pior para a sua sala. E isso acabar com o seu domínio de turma. Dos colegas de trabalho. Você é de direita, o teu colega é de esquerda. Né? O teu colega falou mal, falou alguma coisa, falou mal de um político, né? E você vai tocar nesse assunto. São vários os casos de briga, de discussão, entendeu? E sempre quem sai perdendo é o pessoal da direita, entendeu? Então, o clima na escola é assim, o pessoal fala de tudo, mas assim, se evita falar de política, entendeu? É praticamente um termo proibido ali, certo? É proibido. Dos pais e mães de alunos, então, por exemplo, o aluno abençoado falou não falou toda a verdade para o pai e para a mãe do que ele aprontou. Aí, esse pai e a mãe vem com a tesourada toda em cima do professor, né? Vai, chega lá, quero falar com o professor. Quando ele não sai passando pelo coordenador de corredor e já vai direto para a sala de aula. Então, o coordenador de corredor ele tem essa função, né? Para evitar esses estresses, eles têm uma grade, né? Costuma se colocar uma grade entre o corredor, a entrada da escola e o momento ali dos alunos, até para que o aluno não fique saindo direto, né? Senão eles saem direto, não volta para a sala de aula, então sempre tem um engradado ali, faz essa proteção. Então, o coordenador de corredor ele tem essa função mesmo de não deixar pai e mãe subir, né? Porque são muitos os casos de agressão verbal para o professor sem a intermediação do diretor, né? Sem o diretor fazer aquela intermediação toda. O que aconteceu? Ouviu o outro, né? Ouviu o professor, né? Às vezes chega o pai e a mãe direto em cima do professor, só com a versão do aluno, com agressão mesmo, quando não, pode ter até agressão física, tá? A saúde física e emocional e sua readaptação trabalhista. Assim, e a questão do aluno não é só o assédio moral, né? Pode ter agressão física também, tá certo? Do aluno com o professor. E são vários os casos, tá certo?
E, obviamente, quando acontece uma coisa assim, e o diretor não toma atitude de incentivar o professor a fazer uma queixa na delegacia, o professor se retira da escola, né? Se o professor ficar, é pior para ele, né? Porque ele vai trabalhar debaixo de humilhação e de deboche dos alunos. Ninguém merece. Aí, só tarja preta numa hora dessa. Salário, né? O salário do professor para mim, é um salário humilhante para aguentar isso tudo aí. E necessidade de fazer formação por conta própria, tendo que usar o seu tempo extra de descanso. Ou seja, se o professor quiser fazer uma especialização, qualquer coisa assim, dentro da área dele, eu não sei, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente não tem incentivo, não diminui a nossa carga horária. Umas vezes eu pensei que tinha essa chance, né? Quando eu fui fazer especialização, eu fui atrás. Vem cá, vai diminuir a carga horária, a gente vai pegar menos turma? Não tem disso não, né? Tá. Não tem isso não, você, tipo assim, se vire se você quiser ter uma formação dentro da área. Então, toda a formação do professor é por conta dele próprio, né? Tem um plano de carreira no estado do Rio de Janeiro, tem plano de carreira, né? Que é assim, você tem 3 anos, você tem um adicional, então vai aumentando, né? Que queriam tirar também esse plano de carreira, né? Você tem um reajuste salarial e tem um plano de carreira. Aqui no Rio de Janeiro, ficamos sem reajuste por, acho que uns 10 anos, né? Aí teve um reajuste agora, porque o Estado estava em falência, né? Graças ao Sérgio Cabral, que já está solto, entendeu? Então, queriam tirar também o plano de carreira, tá? Então, assim, acho que certo? Acho que é basicamente isso. Sim, queria falar também do livro didático. Eu não sei, o professor, eu não sei se cabe aqui, né? Não é uma coisa que interfere no desempenho do professor, mas eu queria fazer uma observação à parte. A gente sabe que em muitas prefeituras, em muitas situações, tem se flagrado desvio de verba, né? Ou, o que a gente fala, valor a mais do que o normal, né? Para livros, né? Superfaturamento, né? Para desvio de verba para merenda, entendeu? Então, minha opinião, né? A, a parte de infraestrutura, de financiamento da rede pública, ela é feita de uma maneira tal que está facilitando desvios de verbas, tanto na merenda, quanto do livro didático, entendeu? Eu acho que tem pouca fiscalização, a fiscalização não é adequada. Aí, quando eu vejo, assim, colocar os alunos atípicos, né, tirar as escolas especiais, colocar os alunos atípicos na escola pública, é preocupante, né? Porque é mais um elemento, talvez, para desvio de verba. Porque a estrutura parece que ela está de uma maneira tal que facilita isso, né? Então, por exemplo, a gestão decide comprar um tipo de livro de apoio para os professores de projeto, certo? Mas não perguntaram para aquela escola se ela vai fazer aquele projeto. Não perguntaram, não verificaram se vai ter professor esse para fazer aquele projeto esse especial, né? Nada foi perguntado à equipe pedagógica, para a coordenadora pedagógica, nada foi perguntado. Aí eles compram os livros e enviam para a escola. O livro vai ficar lá, o professor não vai ter tempo de mexer aqui. Talvez, quem sabe, algum dia, ele não consegue dar nem o básico para o aluno, certo? Quanto mais, né, mexer com aqueles livros lá.
Então, é um gasto desnecessário e a equipe não perguntaram para a equipe nada. Entendeu? Não perguntaram para a equipe nada. Então, o professor, às vezes, tem lá um livro didático e o professor, assim, ele escolhe em termos, né? Porque eles falam o seguinte, ó, esses livros aqui estão de acordo com a BNCC, nós concordamos, vocês têm essas opções para escolher. 3, 4, 7 opções. Aí antes ainda mandava o exemplar, agora nem o exemplar é. Agora é o encarte. Aí o professor, esse aqui é o menos pior, certo? Escolhe o livro porque tem que escolher. Só que o professor fala o seguinte, mas não é o livro que eu quero dar para o meu aluno. Então, o que é que o professor vai fazer? Ele vai pegar aquele livro, referência que ele teve na graduação, vai resumir o conteúdo e vai dar aula sem usar o livro didático. Entendeu? Eu já fiz isso várias vezes. E, às vezes, não tem o livro didático mesmo na escola. Então, o professor já se habituou a preparar a aula dele, já tem uma aula pronta para dar. Às vezes, ele nem pega no livro. Às vezes, ele olha o livro e fala assim, deixa eu ver, o que é que eu posso usar deste livro aqui? Ah, esse livro aqui dá para usar esse e este outro capítulo. Aí, ele avisa para o aluno, olha, eu vou usar o livro na próxima aula, certo? Agora, qual o fenômeno que está ocorrendo? Na entrega de livro, o aluno, às vezes, não quer nem pegar o livro. Ele não quer nem pegar o livro para casa. É um peso a mais que ele não quer ter. Ele prefere deixar o livro na escola. Entendeu? Porque já não tem o hábito de leitura. E o professor vai dar aula pelo conteúdo que ele dá no quadro. Entendeu? Então, o aluno nem pega no livro mesmo, então deixa de lado. Só se o professor disser que vai usar realmente. Alguns professores gostam do livro, falam assim, esse aqui eu vou usar, por favor, trago. Ou se o aluno não levar o livro para casa, não quiser pegar, ou levou, mas não traz, o professor separa o livro num cantinho lá e leva todo dia para a sala e volta. Então, tem essa dinâmica em relação ao livro. Aí, mais uma coisa que eu queria comentar, a questão da disciplina, é uma sugestão. Como a disciplina é algo que atrapalha muito a indisciplina atrapalha muito a aula do professor, ocupa muito a equipe pedagógica, a equipe diretiva, que volta praticamente todo dia a reunião com o aluno indisciplinado. Praticamente é todo dia aluno indo atrás da diretora adjunta, da coordenadora pedagógica, para falar de indisciplina, que a coordenadora pedagógica, praticamente, a função dela é tratar de indisciplina. É quase, vou dizer assim, 50% do tempo dela é tratar de indisciplina. Então, eu acho, né, que se tivesse um coordenador de indisciplina, ou um coordenador disciplinar, ou um coordenador pedagógico voltado para a disciplina, não sei se nas escolas militares, cívico-militares faz assim, né? Ajudaria e muito, seria uma pessoa específica para tratar da indisciplina na escola. Aliviaria a coordenadora pedagógica para fazer outras coisas voltadas realmente para o ensino do aluno, certo? E a adjunta, né, que está, por exemplo, na nossa escola, a diretora adjunta está fazendo a busca ativa, né, vendo quem está faltando, por que está faltando, liga para o aluno, chama pai e mãe, né, para saber o que está acontecendo, tá certo? E a diretora geral, ela senta quando a coisa é muito grave, né? Que houve ameaça de morte entre os alunos, envolveu o professor, ou não, aí senta com todo mundo, chama a polícia e vai entrar a diretora geral. Então, assim, é basicamente isso, certo? Tá bom. Muito obrigada, Luciana, professora Luciana. Tá? Então, deixa eu tirar. Passou bastante da hora, né? Então, a gente terminar aqui, eu vou colocar o vídeo no YouTube, tá bom? Uhum. E tem dados bastante importantes. Obrigada mesmo. Tá bom. Tá. Não é nada, Boa noite. É básico. Boa Não. noite. Tá, Boa noite. tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.